Irmãs queridas, irmãos queridos, que o Senhor nos abençoe e nos envolva com a sua paz. Hoje nós temos uma história lindíssima, emocionante, com o título A Esmola da Gratidão. É o capítulo de número 38 do livro Contos e Apólogos, do Espírito Humberto de Campos, cuja psicografia foi pelas mãos bondosas do querido irmão Francisco Cândido Xavier. A história que nós vamos contar ocorreu na casa em que os apóstolos de Jesus, após o martírio da cruz e a sua passagem para o plano espiritual, implantaram as atividades de socorro material e espiritual para milhares de necessitados. Podemos destacar nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo número 5, os versículos 14 e 16. Então vamos citar para vocês os dois capítulos, meus irmãos. Capítulo 14. A multidão dos que acreditavam no Senhor Jesus, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. Vocês vão ver agora a outra parte que nós vamos ver do versículo 16. Também nas cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Aí é que está o quadro onde a nossa história começa. E o nosso irmão Humberto de Campos, de uma forma gentil e amorosa, ele inicia dizendo: de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta, em rumoroso tumulto, aquelas conversas, gente sofrendo, magoando, gemendo, chorando. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar esperança, velhinhos, sem consolo, que suplicavam um abrigo, mulheres pálidas, que traziam nos braços magros crianças aleijadas, que o duro processo de sofrimento mutilara ao nascer aquelas crianças. E de quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais que ali recolhiam para o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia prestimoso, gentil, amoroso. Fosse, porém, pelo cansaço físico ou pelas desilusões adquiridas ao contato com as hipocrisias do mundo, o antigo pescador apresentava naquele dia muita irritação e fadiga física, a se expressarem nas exclamações de amargura que não mais podia conter, desabafava reclamando de todo mundo. De repente, Pedro exclamou: observa! Aquele homem que vem lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava ajuda. Aquele é Roboão, o miserável que espancou a própria mãe, numa noite em que estava totalmente embriagado. Portanto, Roboão, não é justo que ele sofra agora as consequências do que ele fez? E Pedro pedia para que o enfermo Roboão não ocupasse mais a sua atenção e se afastasse dali. Logo após, Pedro indicou uma mulher feridenta, cheia de feridas, que se arrastava buscando ele, e ele exclamou, cheio de cólera: o que você procura, mulher infeliz? Você gozou no orgulho e na crueldade daqueles longos anos. Muitas vezes eu ouvi a sua gargalhada imunda na frente dos escravos que você espancava, e eles agonizavam até a morte. Fora daqui, mulher infeliz! E Pedro, a exteriorizar as indisposições de que se via tocado, em seguida bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro: Pedro, me socorra. E Pedro respondia: como você pode? E você não tem vergonha de comparecer à casa do Senhor, quando sempre devorou até os centavos das viúvas e dos órfãos? Seus baús estão cheios de moedas,
mas envolvidas de maldições e de lágrimas. O pranto, o choro e o desespero das suas vítimas se transformaram no grilhão que agora atacam os seus pés. E por muitas horas, Pedro, sem controle, fustigou as desventuras alheias, colocando à mostra de todos, com palavras quentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe vinham suplicar reconforto. Todavia, quando o sol desapareceu distante e a névoa do crepúsculo invadiu o suave refúgio, um viajante modesto penetrou o estreito cenáculo, exibindo nas mãos largas nódoas de sangue, nódoas sanguinolentas. No compartimento, agora vazio, apenas Pedro, o velho pescador, se preparava para a retirada, suarento e abatido, desejando logo chegar à sua casa. O recém-chegado, silencioso, aproximou-se sutil e tocou Pedro docemente. O conturbado discípulo do Evangelho só assim se deu atenção a ele, porém clamando impulsivo: quem és tu que chegas a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou para mim? E porque o desconhecido não respondesse nada, Pedro insistiu com inflexão de censura: apressa-te sem demora, diga depressa o que vens, o que queres, vamos logo, fale. Nesse instante, porém, Pedro se deteve a contemplar as rosas de sangue que desabrochavam naquelas mãos belas e finas. Olhou os pés descalços daquele viajante, dos quais transpareciam ainda vivos os sinais sanguinolentos, vermelhos, dos pregos, dos cravos da cruz, e ansioso, encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o brilho das estrelas. Perplexo e desfalecente, Pedro compreendeu que se achava diante do Mestre Jesus e, ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito: Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, acariciou a sua atormentada cabeça e lhe falou em voz muito triste: Pedro, lembre-se de que não fomos chamados para socorrer as almas puras. Venho rogar-lhe a caridade do silêncio, quando não possas ajudar. Suplico-lhe, Pedro, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou o rosto nas mãos calosas para enxugar as lágrimas abundantes e sinceras, e quando ergueu de novo os olhos para abraçar o visitante querido, no aposento isolado somente havia a sombra da noite que avançava de leve, envolvendo todos os aposentos. Jesus já não estava mais lá. Essa história é muito emocionante. Me tocou muito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Reflitam nessa história, que parece tão simples, mas tem uma lição de profundidade muito grande. Que Deus os abençoe e que Jesus, o nosso modelo e guia, nos envolva sempre com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz. Que assim seja.